Olá, pessoal. Meu entrevistado de hoje é o Cleilson Rezende, que foi aprovado no concurso do Ministério Público da União, no cargo de técnico para o Distrito Federal. Tudo bem, Cleilson? Para a gente iniciar a nossa entrevista, eu gostaria que você se apresentasse para as pessoas que estão nos assistindo, falando aí de onde você é, qual a sua formação, se não se importar também a sua idade. Certo, boa tarde. Meu nome é Cleilson, né? Tenho 23 anos, sou formado licenciatura em Ciências Biológicas e sou do estado do Acre, né? De Rio Branco, só que atualmente estou morando numa cidade do interior que é Chapuri, Chapuri, Acre. Cleilson, o que te levou à decisão de iniciar os estudos para concurso, né? De onde veio o sonho de se tornar um servidor público? Na verdade, desde a graduação, eu tive um professor. Ele era da área das exatas de matemática, e aí, num belo dia, ele, após o final da aula, numa conversa, ele perguntou se eu não se eu tinha pensado em estudar para concurso, ou se eu já estudava, alguma coisa assim. E até então, isso foi de 2015 para 2016, eu ainda não tinha nem pensado nessa ideia, apesar de já ter realizado alguns concursos, mas assim, feito por um acaso mesmo, mas sem se preparar nem nada. Então, a partir do momento que ele falou isso e tal, eu cheguei em casa e fui pesquisar mais, daí ele pediu o meu e-mail e já me encaminhou alguns materiais, e aí a partir daí estou até hoje, assim, né, sem sair de vez do concurso, estudando. Uhum. E durante a sua preparação para o concurso do MPU, você pode se dedicar exclusivamente aos estudos para concurso público ou precisou conciliar com outros projetos pessoais, trabalho? Precisei conciliar com o trabalho, porque atualmente já sou servidor, né, sou professor e também ocupo outro cargo de técnico administrativo. Então, para esse concurso do MPU especificamente, o meu tempo era bem corrido. Então, por exemplo, eu entrava na escola das 7 às 11, aí saía às 11h15 e entrava no outro trabalho 1 hora, saía às 5, e aí entrava às 6h30, saía às 10h30 da noite. Então, assim, era bem apertado em todas as minhas horas vagas. Eu tentava estudar um pouco ali, e também quando chegava em casa. Uhum. Cleison, você comentou que já é servidor, né? Então, em quantos e quais concursos você já foi aprovado? É, Já fui aprovado em 3 concursos municipais, na de Rio Branco, né? Para 2 para professor e um para auxiliar educacional, alguma coisa assim, e do IFAC. Esses foram que eu fui aprovado e também fui nomeado. Agora, por exemplo, de ficar na lista, teve outros, teve da Universidade Federal do Acre, teve do IFAC também de 2014, e alguns outros que eu fui realizando. Uhum. O concurso do MPU, até agora, qual que é a sua classificação? Tá em média na colocação 300. Uhum. Para o Distrito Federal, né? Como eu falei no início da Isso, entrevista. Uhum. Qual que foi a sua Distrito sensação Federal. na hora que você viu o seu nome na lista dos aprovados? Olha, eu fiquei bem feliz por conta, assim, passa um retrocesso na cabeça da gente, principalmente, como eu já falei, tinha um tempo muito apertado, assim, então, assim, eu tinha que me dedicar ao máximo para me tentar aproveitar as poucas horas que eu tinha disponível. Então, assim, quando saiu o resultado, para mim foi uma satisfação imensa. E, na verdade, até hoje, né, ainda não parou muito assim a realidade. É um concurso que foi bastante concorrido e ver o nome naquela lista já é uma grande vitória. Uhum. Você comentou, né, que por trabalhar o dia inteiro, tem pouco tempo, tinha pouco tempo para estudar. Como que ficou a vida social? Você foi daqueles que foi radical, abriu mão da vida social para poder ter esse tempo para estudar ou não? Vida social para você é uma válvula de escape, é preciso ter sim, para ter momentos de descontração, de relaxar e voltar com tudo para os estudos. Assim, a vida social ficou bem abalada, pode falar assim,
porque como não tinha tempo, então aproveitava a maioria das vezes é sábado ou domingo, eu não tinha que ir para a escola, eu tinha que fazer alguma outra atividade, eu aproveitava para estudar. Inclusive, assim, a questão de ser, por ser tão, a rotina ser tão assim pesada, tinha dia que eu chegava extremamente cansado, e a forma que eu achei para me estudar e não dormir foi estudar em pé, que era a única forma de eu não cair. Eu colocava uma cadeira em cima da mesa e colocava o computador da altura que eu em pé conseguia estudar. E assim, para conseguir estudar mais uma hora, mais meia hora, o tanto que dava para mim já valia a pena. Uhum. E quem quer dar um jeito, né, Cleilson? A gente vê Quem tantas quer dar pessoas jeito. aí que falam que não pode porque não tem tempo, porque não está no momento certo. Eu acho que estudar para concurso não existe um momento certo, né? Não dá para ficar esperando o momento ideal. E você fez aí com que desse certo para você, dando o seu jeitinho, né? Como você disse, para conseguir estudar. Parabéns pelo seu esforço, né? A demonstração de que valeu a pena. E você é casado? Mora com seus pais, a sua família entendeu essa sua decisão de se trancar e aproveitar o pouco tempo que tinha, cansado ainda de estudar para concurso? Até uma história engraçada, porque assim, atualmente sou casado, né? Não tenho filhos, e como eu comecei a estudar a partir de 2016, eu comecei a estudar presencial, né? E até então eu não trabalhava, né? Eu vim começar a trabalhar a partir de 2017. E desde esse momento, a minha família, que no caso meus pais sempre me apoiaram, minha mãe também, por eu não trabalhar e os meus irmãos trabalhavam, e eu tinha que, de alguma forma, porque eu não queria trabalhar ali, por exemplo, sem ser no serviço público. A partir daquele momento que o professor me falou da questão do concurso, aí eu mirei aquilo, e aquilo para mim era o que eu queria. Não queria outra coisa senão isso. Então, eles entendiam e me davam um suporte muito grande. Inclusive, nesse concurso, nesse cargo que eu ocupo atualmente, quando teve a abertura, por eu não trabalhar, eu não tinha dinheiro para me pagar a inscrição. Quem pagou essa inscrição para mim foi o meu irmão. Ele pagou para mim poder realizar o concurso. E aí, graças a Deus, eu consegui ser aprovado e, assim, sou grato até hoje. E também, assim, depois que eu assumi esse cargo, eu tive que me mudar de cidade, aí vim morar em Chapuri. A minha esposa também, desde o momento que a gente se conheceu até hoje, ela sempre apoia muito. E, por exemplo, eu sempre priorizei, se eu chego em casa, ao invés de ter que fazer alguma coisa, alguma tarefa em casa, eu sempre abdicava e preferia estudar. Então, assim, ela, na medida do possível, sempre apoiou e com um suporte muito grande. Uhum. Você comentou sobre os concursos que você já prestou, né, alguns na sua área de formação, outros na parte administrativa. Qual era o seu critério na hora de decidir esse concurso eu vou fazer, pela remuneração, pelas matérias, pela localização, e também quando que você acha que vale fazer um concurso, mesmo que ainda não seja aquele concurso dos sonhos? O critério, na verdade, assim, como eu não, até 2016 eu não tinha nada, estava na graduação, e aí foram surgindo as oportunidades, e aí eu fui começando a estudar, e eu fui percebendo que eu ia conseguindo aprender aquilo, eu percebi que eu ia tendo uma certa facilidade. Então, aí abria um determinado concurso, eram algumas das disciplinas que eu já tinha estudado, e por estar com um nível assim razoável, dava de acertar algumas questões e eu resolvia fazer. Uhum. E no caso dos concurseiros em geral, o que que você aconselha, o que que você acha que deve ser, né, quando não fazer o concurso dos sonhos? Eu acredito que o concurso meio, assim, né? Eu acho que é importante, porque, por exemplo, até 2017 eu não tinha nada. Então, a partir de 2017 eu já ocupo um cargo público. Então, por exemplo, se eu estivesse mirando, digamos, esse do concurso do MPU somente, como é que eu conseguiria me manter até então? Não conseguiria. Então, eu acredito sim que o concurso meio é importante,
mas mais importante do que isso é a vontade de você ter a disciplina de saber que aquilo ali talvez não seja o fim, mas ali vai ser só um meio que você vai utilizar para alcançar aquilo lá, porque a gente sabe que o mundo capitalista exige que você tenha dinheiro, né? Precisa disso para se manter. Então, acredito que sim, é importante e vale muito a pena. Uhum. E específico para o MPU, foi quanto tempo de preparação e há quanto tempo você se considera um concurseiro? Eu acho que ser uns 2 anos, porque assim, a partir de 2016 eu não parei, assim, eu comecei, só que não foi de 2016 até esse momento estudando sem parar. Teve um momento que eu dei uma paradinha no final do ano, assim, mas só que eu nunca me afastei totalmente. Sempre ali resolvia umas questões, sempre revia o material, sempre fazia essas questões novamente. Uhum. E chegou a estudar de forma geral, sem ter nenhum edital na praça, assim como que você fez para poder manter a sua motivação? Sim, estudei. Esse do concurso do MPU, especificamente, eu comecei a estudar no começo de 2017. Porque como eu vim morar nessa nova cidade, a gente chegou aqui, eu e minha esposa, a gente não conhecia ninguém, né? Então, não tinha nada, digamos assim, para fazer. Aí eu pegava, eu imprimia algumas apostilas. Eu me lembro que era, inclusive, a de direito constitucional, que nesse tempo eu priorizei estudar uma matéria, assim, por um determinado tempo, até ter um bom conhecimento para depois mudar para a próxima. Então, esse tempo, quando eu cheguei em 2017, eu pegava e ficava dentro de casa estudando até, até cansar mesmo assim, e depois eu ia tomar um banho, depois fazer alguma outra atividade e quando dava, voltava a estudar novamente, porque de fato não tinha nada para fazer. Uhum. Que materiais você utilizou aí durante a sua preparação, falando especificamente do MPU? PDFs, videoaulas, aulas presenciais, telepresenciais, livros? Qual foi o método que você mais se adequou? O que você acha que são as principais vantagens e desvantagens desses? Eu comecei essa questão da vida de concurseiro mesmo por curso presencial, né? No começo, assim, eu tinha uma grande dificuldade de estudar sozinho em casa, porque, por exemplo, eu fui estudar uma época português, chegou na parte lá de oração subordinada, substantiva, eu me assustei, que eu não, meu Deus, aquilo ali foi assim, eu disse, eu preciso de ajuda. Então, comecei por cursinho presencial, né? E só que assim, nesse tempo, o deslocamento que eu fazia era muito grande. Então, para mim, eu tinha uma dificuldade, porque a minha vida já era corrida, que eu fazia graduação. Aí eu peguei, conheci alguns materiais online e, e comecei, assim, depois que eu consegui manter uma base, eu comecei a estudar por esses materiais online, que no caso era PDF e videoaula. Só que, assim, o PDF eu estudo e atualmente é o que eu mais uso, eu comecei a usar ele com maior frequência. Só que como eu tenho uma deficiência no meu olho esquerdo, então, assim, eu sinto muita dificuldade em passar, por exemplo, 1 hora lendo um PDF sem fazer nenhum intervalo, né? Então, assim, eu tinha vezes que eu começava, aí o meu olho assim tinha muita dificuldade mesmo, aí eu intercalava com videoaula ou então dava uma pausa mesmo porque eu não conseguia. Então, assim, o PDF e a videoaula também são muito bons e a partir do momento que eu consegui ter essa questão da disciplina, esses materiais foram essenciais. E daí eu não perdia tempo de deslocamento, não perdia tempo, por exemplo, o professor explicando uma disciplina que talvez eu já sabia, ou então eu consigo voltar ou reler novamente determinado ponto que eu não entendi, que, por exemplo, isso é uma desvantagem para o presencial, que normalmente não é tão fácil assim, para a sala estar lotada e tal, tem N situações. Uhum. E o Estratégia Concursos, como que você conheceu? Com a ajuda desse professor na graduação, quando ele falou comigo da questão de concurso, e aí quando eu cheguei em casa, ele pediu meu e-mail e ele já me encaminhou alguns PDFs,
né, que se eu não me engano era um concurso do INSS que ele me encaminhou também concurso do TRE, eu acho, alguma coisa assim. E aí, assim, eu me encantei pelo material, porque normalmente, assim, às vezes quando a gente pega um edital, aí se você for procurar matérias, se você for procurar questões ali, você perde muito tempo. Normalmente, o tempo é precioso na preparação para o concurso. Então, por o material já ter todas essas informações, seguindo o edital, e eu não ter mais que me preocupar com isso, então, aí o material de estratégia casou com a necessidade, e até então eu já não uso, cheguei até aos outros materiais, mas assim, principalmente o do estratégia é o que me ajudou muito. E falando do seu estudo propriamente dito, né? Você falou que no começo você pegou direito constitucional, estudava até se esgotar uma matéria de cada vez, né? E para o concurso do MPU, como que você levou os seus estudos? Você fazia ciclos? Quantas horas mais ou menos por dia você conseguia estudar? E quantas matérias você estudava por dia? No começo, no começo de 2017, janeiro mais ou menos, é, eu fiz tentei essa metodologia de estudar uma matéria, né? Por exemplo, tinha algumas matérias que eu nunca tinha estudado. Então, fiz essa metodologia de estudar uma matéria até pegar um certo conhecimento nela, uma base, para depois jogar ela num ciclo. E assim eu fiz com direito constitucional, direito administrativo, é, português, RLM. E assim, quando eu tive um conhecimento razoável dessa que eu nunca tinha visto, aí eu peguei e joguei no ciclo, eu estudava, aí a partir daí desse ciclo eu estudava 2 matérias por dia e estabelecia, por exemplo, uma meta, sei lá, 3 horas, 4 horas, porque já que eu não tinha muito tempo. Então, assim, tinha vezes que eu nem marcava no cronômetro, porque eu sabia que não ia dar, então eu prezava mais pela qualidade, ao invés só de olhar lá no cronômetro para ver se eu tinha batido a meta ou não. Você comentou só, né, sobre algumas vezes estudar em pé, colocar o computador na altura do seu olho, né, para poder estudar nessa posição. Então, o seu material era todo online, você todo no computador. Você estudava, então, pela tela do computador ou chegou a imprimir algum material? Cheguei a imprimir, tanto é que eu resolvi fazer alguns concursos meio da importância, porque, por exemplo, eu não tinha dinheiro, mas a partir do momento que eu consegui entrar num cargo público, isso me propiciou que eu conseguisse ter, por exemplo, uma condição de comprar, no caso, uma impressora, consegui comprar uma impressora, justamente pensando nisso. Então, daí chegou um tempo que eu imprimi, inclusive esse do MPU, antes de sair o edital, eu imprimi todas as apostilas. Só que daí, por essa questão da minha dificuldade do meu olho, eu sinto que o material impresso me causa uma maior dificuldade para mim estudar. E aí eu comecei a usar ele mais online. Uhum. E pelo Até a computador? questão da, Não, pode falar. desculpa, a, a questão também da organização, porque no o material online eu consigo organizar tudo numa pasta. E quando a gente começa a fazer o material impresso, aí para você precisa marcar, não dá. Aí para guardar, para no outro dia pegar o outro, aí depois pegar esse de novo, aí vira uma zona, porque eu tenho um problema com a organização. Entendi. E você fazia marcações no próprio PDF via computador, fazia anotações à mão, resumo? Como que você fazia para destacar aquilo que você achava mais importante ou você não fazia isso? E seus ciclos, né, seriam em cima dessas possíveis marcações, em cima de exercícios? Logo quando eu comecei lá, que eu estudava uma matéria por dia, eu tentava fazer resumo e algumas marcações. Só que eu percebia que essas marcações, tipo assim, um resumo à parte, o material ter um material já ser bem completo e eu ainda fazer essas marcações, eu não conseguia voltar, né? Isso daí é uma coisa minha, que eu não conseguiria voltar. Aí eu peguei, resolvi e descobri que comigo funciona se eu estiver lendo e riscando, fazendo alguma coisa, né? Então, daí eu baixei, descobri alguns programas que tem, que eu conseguiria dar um comando e ele usava a tela do computador como se fosse uma lousa digital e eu conseguiria ir riscando.
Então, aí eu fui usando isso, eu ia marcando, na hora de resolver questão, eu usava esse programa, eu riscava tudo, mas assim, eu riscava, mas estava tudo no meu, para mim estava tudo entendido. Inclusive, se eu depois, assim, ver a minha prova do MPU, ela ficou toda arriscada, toda acabada, porque, tipo assim, foi o jeito que eu desenvolvi para mim ir lendo e captando. Uhum. E só uma dúvida, a gente estava conversando aqui sobre a questão de vagas, você fez foi para ampla concorrência? Não, fiz para pessoas com deficiência. Uhum. E teve na hora da prova, né? A prova foi diferente no sentido assim, com letras maiores, alguma coisa nesse sentido, porque você comentou do problema de visão, né? Seria por isso que Sim, você fez também o PCD. isso, exatamente. A minha prova foi uma prova ampliada, inclusive ela veio bem, assim, bem fora do padrão, que ela é uma prova enorme, assim, que é para facilitar, porque se eu passo muito tempo lendo no tamanho normal, eu sinto muita dificuldade e aí afeta o meu outro olho, que é o olho bom. Então, assim, aí praticamente eu embaço tudo, aí começa a lacrimejar e de vez eu não consigo mais nem estudar. Uhum. Continuando falando de dificuldades, mas agora de conteúdo, qual matéria que você achou mais difícil aí estudando para o MPU e como que você fez para poder superar, para poder dar conta dessa disciplina? Ah, depois, assim, até antes de sair o edital, é, eu tinha dúvida na questão da, do RLM, né? Que apesar de eu ter estudado, mas aí passei um tempo sem estudar, então eu já encontrava bastante dificuldade. Mas após o edital, as duas disciplinas que foram as principais foi AFO e administração pública em geral, que assim me deu uma dor de cabeça tremenda para mim conseguir acompanhar, né, ou entender mesmo, porque a administração é muito subjetiva e AFO tem hora assim que é uma teoria que eu não estava conseguindo entender. Uhum. E no quesito, né, reta final, como que você levou a última semana de estudo? Você é daqueles que preferem acelerar, acreditando que é um momento, né, de correr atrás aí, de revisar tudo, de fazer exercício para assim se sentir mais seguro na hora da prova, ou prefere relaxar, diminuir o ritmo, né, véspera de prova também, dia de estudo ou dia de descanso? O meu é 100% estudo, até eu fiquei eu imprimi no site da Estratégia, eles disponibilizaram aquela resumo geral de todas as disciplinas. Daí eu imprimi tudo e fui para o concurso com essa apostila na bolsa. E até antes de entrar ali nos minutos finais, eu ainda estava agarrado na apostila, porque eu sou ansioso. Então, assim, eu não consigo, digamos, vou ficar ali, vou descansar essa última semana, esse último dia, não consigo. Inclusive, quando eu fui da minha cidade, fui para Rio Branco, daqui dá em média uns 200 quilômetros para lá. Eu cheguei lá, na casa da minha mãe, aí foi o dia de sábado, todo mundo jogando, se divertindo, aí eu dentro do quarto lá estudando, teve até uma hora que eu cheguei a pensar, poxa, em vez de eu estar com a minha família, eu estou aqui endoidando nesse livro, será mesmo que vale a pena? Né? Mas assim, eu continuei, porque eu já tinha passado por algumas aprovações e eu percebi que se a gente quer uma coisa e não pagar o preço, aquilo ali não vai funcionar. Não tem ninguém, por exemplo, eu quero determinada coisa. Se eu não for e me pôr a fazer, ninguém não vai fazer por mim. Então, eu abdiquei mesmo e estudei até o último momento, até entrar para a sala de aula. E olhando a sua preparação, Cleus, o que que você apontaria de erros e acertos? Eu não de acertos, eu acredito assim, é da questão de experimentar novas estratégias. No caso, assim, como eu sou professor da educação especial aqui no município. Então, assim, a gente lida com a questão de procurar meios, estratégias pedagógicas para tentar incluir o aluno deficiente. E eu acredito que isso me ajudou bastante a me incluir também nessa questão de como estudar, né, procurar meios. Eu fui pesquisando, descobri também
que, além dessa questão de estudar em pé para não ter sono, né, e tentar se concentrar melhor, também a questão de eu terminar de ler um conteúdo e tentar ministrar uma aula, dar uma aula, também me ajudou bastante. Então, um dos pontos positivos da preparação foi buscar estratégias para entender o conteúdo de alguma forma. E acho que o ponto negativo talvez foi, não sei, essas disciplinas que tem dificuldade um pouco mais, já que, só que assim, eu não tinha ideia que elas iam cair. Alguns outros professores falar que podia cair, só que aí eu foquei mais pelo edital passado e foi isso. E olhando a sua preparação aí, o que você acredita que foi mais difícil? Em algum momento aí você pensou em desistir? Você comentou, né, de estar com a sua família, todo mundo junto e você num quarto estudando, mas que seguiu firme, mas em algum momento você pensou que poderia ser um esforço que não desse certo, né? E como que você fez nesses momentos assim de maior dificuldade? E o que você acha que foi mais difícil? Assim, teve alguns momentos assim que até antes de eu vir morar aqui em Chapuri, eu morava com a minha família. Então, quando eu vim para cá, para mim foi assim um baque, ficar longe da minha mãe, do meu pai, dos meus irmãos. E quando eu pensava em desistir, aí eu pensava que eu tinha eles que é para me apoiar, né? E quando eu comecei a entender mais de concurso, eu percebi que o dinheiro é importante, mas nada mais importante do que a gente ajudar quem fez a gente ser o que a gente é hoje, que é o caso da minha família, né? Então, assim, a todo momento eu pensava neles. Então, tipo, tô muito cansado, não sei o quê, mas eu tentava me esforçar um pouco mais, porque se o que eu tenho hoje e eu posso ajudar meus pais, foi graças ao concurso público. Então, tipo assim, eu já sabia, eu já experimentei a forma que dá certo. Então, assim, isso me motivava muito. E a minha família, pensar na minha família e pensar que eu já passei por isso. Há um tempo atrás eu estava lá sem nada e por meio do esforço e toda uma série de coisas, eu consegui dar um suporte maior tanto para a minha vida, para a vida dos meus pais e tudo. Enquanto você fala, eu estou vendo um quadro aí atrás, isso é relacionado a concurso público? É, é o que eu usava, que era para me dar aula aqui no quadro. Até quando eu comprei, que tem uns que me dizem que eu sou meio perturbado, alguma coisa assim. Mas é porque, tipo assim, se eu acho uma coisa, eu perceber que talvez vai me ajudar naquilo que eu quero, eu não tenho nenhum problema de adquirir para testar, e no caso foi o quadro. Né? Eu comprei o quadro, inclusive eu faço meus esquemas de organização, de ciclo. Isso aqui já seria um novo ciclo que está montado de estudo, que eu usei bastante na minha preparação. E para a gente finalizar essa entrevista, Cleis, o que você gostaria de deixar de mensagem para as pessoas que estão iniciando agora, né, seus estudos para concurso público, e deixar também conversar com aquelas que já estão nessa caminhada em busca da tão sonhada aprovação, como você conquistou a sua? Eu acredito assim que é um caminho que não é fácil, né? Quando a gente começa a estudar, você se empolga bastante, acha que tudo é fácil, tudo é flores e tal. Só que aí, a partir do tempo, a partir de alguns concursos que a gente está falando de alguns concursos que eu fui aprovado, só que teve vários outros que eu fui reprovado. Então, assim, quando começa a ter essa experiência, tanto de aprovação, mas também de reprovação, a gente vai crescendo gradativamente e é um processo que não é rápido. A gente vai crescendo gradativamente, lento e lento, né? Então, assim, para quem começou, é o caminho, né? E não tem outra forma da gente conseguir passar no concurso público sem não estudar. Então, assim, não desistir e continuar, porque mais difícil já estava quando a gente começou. Agora que você já tem uma base, aos que a gente vai ter conforme vai estudando mais ainda.
Cleus, eu quero agradecer por você ter topado dar essa entrevista, né? Desde o primeiro momento que a gente conversou, ter demonstrado interesse em dar essa entrevista antes de começar, que a gente teve imprevisto, acabou a energia aí, né? Mas no final deu tudo certo. Pela distância, a gente fazendo pela internet, a gente acaba ficando sujeito a ela, né? Então, momentos de oscilações aqui. Então, a gente fez de Exato. tudo para ter uma boa entrevista, para que as pessoas que estejam nos assistindo possam tirar dicas e certamente motivação, porque você é um exemplo que, para quem quer, não existe desculpas, né? Não existe desculpas de pretextos, né? Seja físico, seja questão de horário, quem quer corre atrás, e quem corre atrás, de fato, consegue, uma hora consegue alcançar seu sonho, seu objetivo. Então, mais uma vez aí, parabéns pela conquista, obrigada aí pela entrevista. Nada, eu que agradeço, porque, assim, desde o tempo que eu conheço o site do Estratégia, eu vi muito essa questão das entrevistas, né? Eu disse, poxa, para chegar a esse nível aí, tem que ter alcançado um negócio assim, bem significativo, né? E aí, quando eu recebi a proposta, assim, e muito embora a minha classificação poderia ter sido melhor, mas não foi. Inclusive, eu assisti um vídeo no YouTube mesmo que falava que a gente tem que comemorar as poucas vitórias. Porque se fosse avaliar nos locais de prova a quantidade de pessoas que tinha para você ter o nome naquela lista, com certeza isso é uma grande vitória. Porque poderia ser tantos outros, mas não, é o nosso nome que está lá. Então, poderia ser o 350 e pouco, que é o que vai ficar lá na lista, mas já é uma vitória. Então, com certeza, eu só agradeço muito a estratégia, a equipe toda que se dedica, a gente sabe, eu que sou professor sei que não é fácil a gente fazer um material que atenda assim o público em geral, como que é o que é feito no estratégia, mas que com o esforço deles e o nosso empenho correndo atrás, buscando, com certeza a gente consegue. Então, eu só tenho a agradecer essa entrevista e te ver aí. Então, mais uma vez, Cleilson, muito obrigado, parabéns pela aprovação. E para você que está nos assistindo, você já sabe, quiser ficar por dentro de tudo que está acontecendo no mundo dos concursos, é só acessar nosso site, estrategiaconcursos.com.br. Eu vejo você numa próxima. Tchau!